Oi, gente. Pois é, como vocês viram aí, né? Estou lendo a Bíblia. Finalmente, minha Bíblia está aqui. Bíblia católica, né? A diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante é que a católica tem 7 livros a mais, em grosso modo. Por favor, eu não sou nenhum entendedor da Bíblia, né? Mas eu quis trazer aqui hoje, nesse vídeo, meu primeiro impacto ao ler a Bíblia. E encontrei uma forma de trazer a minha relação com a Bíblia nesse primeiro impacto. E acho que essa forma pode, enfim, ser eficiente para alguns. Vamos lá. Depois de decidir que eu jamais entrarei em um templo, jamais irei para uma igreja, jamais serei de nenhuma religião, posso até ir na igreja católica um dia ou outro, a maioria da minha família é católica, então um episódio ou outro, por algum motivo, ir assistir uma missa, posso ir, não tem nenhum problema não. Uma reunião espírita, posso ir, já fui a algumas, gosto, inclusive dizia sempre que era a que melhor me identificava, né? Posso ir. Evangélico, essa nova teoria aí, neopentecostal, teoria da prosperidade, essa eu não vou entrar em nenhuma nunca na minha vida. Se entrar é para fazer favor, como diz, é fechar os ouvidos e é um barulho danado. Mas quis trazer aqui meu primeiro impacto ao ler a Bíblia. E nós juntamos aí um pequeno grupo, eu, minha companheira, minha sogra, a gente senta, começa a ler. Começamos do Novo Testamento, né? O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E como é que eu encontrei, como é que eu passo, eu pensando, né? Vou fazer um vídeo, como é que eu passo esse meu primeiro impacto para as pessoas que têm interesse em me ouvir. Então, meu primeiro impacto foi o seguinte: para eu explicar, vou tentar fazer aqui uma digressão. Eu vou me transportar para a época em que foi escrita. Poucos sabem, mas alguns livros da Bíblia foi escrito um, depois o outro foi escrito depois de 200 anos, 100 anos, sei lá. Eles não foram escritos na época certinho, em sequência não, tá? Nem todos, né? E o Velho Testamento é antes de Cristo e o Novo Testamento é a partir do nascimento de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então vamos lá. Me transportando para a época, lá para o tempo que, por exemplo, Mateus estava escrevendo o livro, né? O primeiro... Deixa eu abrir aqui. O primeiro livro, né? O livro de Mateus. Deixa eu aberto aqui só como um símbolo para mim aqui. A gente já andou bastante. Tem algumas coisas que eu estou anotando, alguns versículos que me chamam a atenção. Mateus 9, 26, né? Tem o Mateus 10, 34. Tem alguns versículos aqui que fica como dica aí se vocês quiserem dar uma... Eu não vou falar de cada um, eu não tenho nenhuma capacidade de interpretar nada, dou minha interpretação. Tento ver o que era Jesus Cristo, imaginar o que era Jesus Cristo, dou minha interpretação para entender algumas coisas que precisa mesmo. Mas se eu tivesse na época, enquanto o Mateus escrevia este livro, para explicar o meu primeiro impacto da Bíblia, eu diria o seguinte: em alguns versículos, esses são alguns dos que eu li que me chamou a atenção, eu diria: ô seu Mateus, doutor Mateus, tenha mais cuidado ao escrever isso aí, seja mais claro, é importante. Veja bem, gente, eu estou desconsiderando a época, a forma com que se falava, com que se escrevia, tá? Estou desconsiderando tudo isso. Estou fazendo uma brincadeira aqui para tentar passar o meu primeiro impacto. Então eu diria: tenha cuidado, seu Mateus. Veja, do jeito que o senhor está escrevendo aqui, lá daqui a 2000 e tantos anos, 2000 e tantos anos, vai aparecer um cara que se diz pastor, sei lá, um Silas Malafaia, vai pegar isso aqui e vai tomar dinheiro das pessoas com isso aqui. Tenha mais cuidado. Veja o que Jesus Cristo era. Veja o voto de pobreza de Jesus Cristo. Não, tenha mais cuidado ao escrever esse versículo. Esse outro aqui, ó, presta atenção nessa frase. Só com essa frase aqui vai aparecer um pastor picareta desse para ficar milionário e dizer que sim, Jesus Cristo mandou ficar milionário. Sabe, tenha mais cuidado. Foi a forma que eu encontrei, gente, de dizer o meu primeiro impacto. É um primeiro impacto. Claro que eu já tinha lido a Bíblia assim, Apocalipse, uma coisa ou outra, um salmo, já tinha lido assim, esporadicamente, fiz aula de religião, né? Estudei em colégio tanto protestante no começo porque era o colégio mais perto da minha casa, como depois um colégio católico, né? Colégio de padres, inclusive, um colégio que eu tenho o maior respeito, é responsável pela minha formação como homem, inclusive, Colégio Diocesano de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade do interior de Pernambuco, maravilhosa, inclusive, cidade inclusive do presidente Lula, né? Mas nunca tinha parado para ler assim. Vamos ler a Bíblia, vamos abrir o Novo Testamento e vamos começar a ler. E esse foi o meu primeiro impacto, que alguns versículos são escritos
pela época, como se inscrevia na época, como se comunicava na época, por favor. Tá? Apenas para fazer essa direção, eu desconsiderei isso, mas isso tem que ser considerado, claro, ao interpretar a Bíblia, né? Eu diria, tenha mais cuidado. Isso vai ser usado de forma perigosa no futuro. Pessoas enriquecerão, ficarão milionárias, bilionárias, e o pior, vão envolver isso na política. E vão colocar esse dinheiro na política. Aí você diz, não coloca não. Coloca, o próprio pastor Silas Malafaia financiou aí já 2 atos aí na Avenida Paulista em nome de um político. E eu não queria que ele fizesse isso, nem por um, nem pelo outro. O correto mesmo era o próprio político não aceitar isso. Meu irmão, não vamos misturar não. Porque este pastor a quem me refiro, dizia que não era para misturar nunca política com religião, né? Ele diz, tem vídeo dele dizendo isso. E de repente ele desdiz e acha na Bíblia, porque foi escrita dessa forma, com as considerações da época, com a forma da época, com o jeito de escrever da época, com o jeito de se comunicar da época, e aí acontece isso. Ele distorce isso para dizer o que ele quer. Se ele amanhã decidir, de novo, que tem que ter um voto de pobreza, ele diz e convence as pessoas. Se ele decidir, como eles decidiram há muito tempo já, principalmente essas novas igrejas neopentecostais, igreja pegue e pague. Se ele decidir que sim, é para ficar milionário com o dinheiro dos fiéis, com oferta, com não sei o quê, ele vai distorcer, vai pegar versículos, vai pegar partes, vai interpretar do jeito dele, e um monte de pessoas desesperadas muitas vezes, porque de uma forma geral, claro, a igreja sim presta um grande serviço, tira muita gente das drogas, da bebedeira, como se diz, restaura algumas situações, de fato. Então, meu primeiro impacto é esse. O que é que vocês acham disso? Vocês tiveram esse primeiro impacto ao começar a ler a Bíblia, ou seu impacto foi outro? Eu tenho uma vantagem, eu estou lendo sem nenhuma amarra, eu não faço parte de religião nenhuma e jamais farei. Jamais farei. Fica aqui minha promessa para vocês. Com quase 50 anos de idade eu não entrei em igreja nenhuma, por que vou entrar daqui para frente? Isso não vai ocorrer. Então, terminarei meus dias, graças a Deus, sem botar o pé em nenhuma igreja, né? Como eu já disse, já fui esporadicamente e posso ir esporadicamente, mas fazer parte, frequentar, ter alguém que eu vou dizer que é meu pastor, mas jamais. Esses pastores que aí estão, eu digo esses, eu sei que tem pastores sérios, viu, gente? Eu lembro na minha adolescência, da infância para adolescência, quando eu me sentia meio agoniado, eu passava sempre na frente de uma igreja andando para ir para o colégio e voltar, e encontrava sempre o pastor. Ele é uma pessoa mansa, doce, sabe? Então de vez em quando eu, agoniado nas minhas angústias de jovem adolescente, conversava com ele. E ele sentava na calçada comigo da igreja, uma igrejinha pequena, não sei qual a denominação, porque os evangélicos têm umas 200 denominações. Ele conversava comigo e ia para casa melhor. Eu ia para casa mais calmo, porque ele era doce no jeito de falar, ele me ouvia, ele falava no momento certo, ele era verdadeiramente pastor. Eu não lembro o nome dele e não sei nem onde ele está hoje, se ele ainda é pastor. Ele já tinha uma certa idade, eu estou falando de uns 38 anos atrás, 35 anos atrás. Eu não sei onde ele está nesse momento. Ele já tinha alguma idade, já tinha, como diz, os cabelos brancos, né? Não sei nem se está aqui ainda entre nós. Deve estar, mas não sei o que ele anda fazendo. Se por acaso ele visse esse vídeo, eu ia ficar muito feliz, né? Com certeza, se eu o visse, mesmo com tanto tempo, eu o reconheceria. Então, o meu primeiro impacto com a Bíblia foi esse. Realmente ela foi escrita de um jeito que não se imaginou, talvez, que lá adiante surgiriam essas pessoas, que precisaria ter mais cuidado. E também era a cultura da época, era a forma de escrever da época. Na época se entendia, provavelmente, perfeitamente o que estava sendo dito ali, né? Ou pouco depois. Mas, sei lá, 2.000 anos depois, pessoas se aproveitam disso para enriquecer, para mentir, para lhe enganar, para juntar um monte de alienado, incapaz de questionar e, pior, com vontade de ir para dentro de um templo. Não estou aqui, olha, acabei de elogiar um pastor evangélico, tem vários padres também que me concederam muitos bons momentos, né? As reuniões espíritas, algumas delas eu fiquei muito leve, muito satisfeito com o que lá foi dito, com o que eu saí de aprendizado de lá. Ou seja, todas as religiões, essas são as principais, tem outras, todas as religiões afro, a quem adoro, já fui também em algumas,
né? Adoro aquilo ali, acho que precisa de um respeito muito maior a eles, é a crença deles, cada um tem que ter a sua. Mas o meu primeiro impacto na Bíblia foi, posso dizer assim, negativo nesse sentido. Deveria-se ter tido mais cuidado, embora eu considere que era impossível ter mais cuidado na época que foi escrito, porque era desse jeito que se comunicava através das escrituras, né? Tá certo, gente? Nossa chave Pix aparece aqui, é o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br. Alguns devem estar dizendo, falou essas coisas, já está pedindo dinheiro. Gente, isso aqui são pequenas doações para que o canal continue no ar. O canal não fala só disso, não é um canal religioso, não quero ser religioso, não tenho vontade de ser, não tenho capacidade de ser, muito menos um interpretador da Bíblia. Até teve um pessoal aí, 2 pessoas ou 3, que me procuraram para a gente fazer um clube de leitura, mas são outro tipo de livros. Se de repente quiser botar a Bíblia, a gente pode fazer também, né? Podemos fazer um clube de leitura, sim, a partir do momento que vá tendo interessados, né? O canal é muito pequeno ainda, eu espero que cresça, é um canal de esquerda, é um canal que acredita nas diversidades, na força da política para resolver os problemas. Esses problemas mundanos não devem ser misturados com os problemas religiosos, é a minha opinião. Não deu em coisa boa quando foi, valeu um pouquinho da história, né? E dessa forma então a gente conclui esse vídeo passando para vocês o meu primeiro impacto. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!